Hoje eu gostaria de fazer essa homenagem ressaltando esse papel tão importante que é a paternidade na sociedade. E aí, como todos já sabem que todos os pais têm o dever de educar os filhos, eu não vou repetir isso aqui, eu vou destacar então a relevância espiritual dessa função e o aspecto da disciplina. Então vocês reparem que eu já coloquei uma imagem bastante sugestiva no título da palestra, que é essa estaca do lado da plantinha. Aqui eu comparo o pai como um jardineiro, que seria um jardineiro de almas. Vocês poderiam até dizer que é uma metáfora um tanto piegas, se não fosse estritamente verdadeira. O pai é um jardineiro de almas, os pais são jardineiros de almas. E a planta, assim como a criança, ela precisa de cuidados, e a disciplina, eu represento aqui como essa estaca, como uma força, uma energia que dá um suporte e uma direção nos primeiros anos de vida, e não naturalmente uma força opressiva, né, uma repressão, mas uma direção, um apoio. Para a sociedade em geral, principalmente para os jovens, a importância dessa consciência de vir a ser pai, inclusive antes desse fato ocorrer. A gente sabe que hoje em dia tem... Eu pergunto até para as pessoas, para os homens, você é pai porque você quer, você decidiu ser pai, ou por um acidente de percurso. E hoje em dia a gente tem esse problema social de gravidez precoce na adolescência, muitas pessoas não são preparadas para ser pai, os rapazes não são, e isso passa pela questão da mídia e do incentivo precoce à sexualidade, que aparece na mídia, nas propagandas, e aqui eu não quis trazer uma propaganda moderna, com a figura feminina, que todos conhecem, até para não expor ninguém, para ficar mais elegante, eu trouxe um quadro aqui do século XIX, e essas propagandas que circulam por aí, atingem os jovens, só que muitas vezes, a maioria das vezes, o jovem não está consciente de que atrás dessa foto dessa mulher tem uma cegonha à espreita, e a qualquer momento ela pode trazer um bebê. E aí depois existe toda uma responsabilidade que é inevitável. Então, também gostaria de destacar que eu entendo, aqui eu vou falar sobre a paternidade não só na figura do homem, porque a gente sabe que as energias masculina e feminina, elas estão presentes tanto no homem como na mulher. Claro que existe uma preponderância, mas todos nós somos masculinos e femininos, e as mulheres também muitas vezes acabam, mesmo sem querer, sendo mães e pais. Algumas vezes os pais são pais e mães, e às vezes as mães são mães e pais. E eu gostaria de destacar que essas ideias que eu trago aqui são também para as mães que são mães e pais. E aqui eu coloquei a dupla masculino e feminino como disciplina e amor incondicional, que eu considero os dois elementos fundamentais da educação. E apesar de eu destacar hoje o aspecto disciplina, que é masculino, mesmo sendo exercido por uma mulher, eu não quero desconsiderar a relevância do amor incondicional na educação. E aí, então, dentro dessa imagem de jardineiro de almas, eu pergunto para vocês que são pais, vocês como pais querem ter um filho ou uma planta como uma árvore florida ou com uma árvore quebrada, que não deu certo, uma árvore torta. Então, o papel do jardineiro, como qualquer ofício, qualquer função, profissão, ele requer o conhecimento da planta, tem conhecimentos básicos da estrutura e do funcionamento da planta, e por isso que eu trouxe aqui para falar sobre isso alguns conceitos ou modelos de homem
né, que refletem o pensamento teosófico, que é a estrutura do homem. Então, em primeiro lugar, eu trago essa ideia mais simplificada do homem como dividido em duas partes, que é a parte animal e a parte racional, né, simbolizada por essa figura mítica que é o centauro. A parte inferior dele é o quadrúpede, o animal, e a parte de cima, então, é o ser humano propriamente dito, a razão. A teosofia apresenta um modelo um pouco mais discriminado, né, um pouco mais preciso, mais detalhado, que é a estrutura setenária do homem, que a gente também pode dividir em duas partes e colocar aquela figura do centauro por cima disso. Então, seriam 7 partes, 4 embaixo e 3 em cima. Né? Embaixo seria essa parte animal, dividida em 4 aspectos, porque não são coisas que podem ser separadas, são princípios ou aspectos que operam dentro de um todo, que é o ser humano. Então, aqui os 7 princípios do homem, na visão teosófica, é o corpo físico, que é o corpo que a gente conhece. Duplo etérico e prana seria a parte energética, então, do corpo físico. E o Kama-rupa seria o corpo das emoções, o corpo dos desejos, corpo câmico. E aqui nessa parte superior, então, nós temos Atma, Buddha e Manas, que seria de uma forma muito simplificada, espírito, inteligência e mente. E eu queria ressaltar, então, que essa mente, aqui esse aspecto Manas, ele se combina com o Kama-rupa e forma o que a gente chama aqui de Kama-manas, que é a mente associada ao corpo dos desejos, que é aquilo que forma a personalidade do homem comum. Então, essa mente, ela é dual, porque ela, mesmo sendo divina, ela, ao ser associada com o corpo dos desejos, ela se torna terreno, a mente egoísta, que é a mente comum do homem médio da nossa fase evolutiva. Então, pensando naquela figura do centauro, vocês pensam assim, tem uma parte racional superior, o triângulo, a parte animal embaixo, e a gente sempre tem que lembrar que a parte animal, o animal quadrúpede faz a sujeira, e a parte superior, que é o homem, tem que limpar o que o animal fez. A nossa sina é essa. Então, assim, já que a gente não consegue fugir da responsabilidade, porque mesmo sendo o animal que fez, tendo cometido o erro, né, a gente vai ter que assumir as consequências, o homem inteiro vai ter que assumir. Aí eu coloco a questão seguinte, por que nós não colocamos, então, esse homem, ou o triângulo, sempre no controle da situação, já que ele que vai ter que pagar, né? Porque a pessoa diz assim, puxa, eu fiz tal coisa, onde eu estava com a cabeça. E depois ela passa a ter dor de cabeça, ou seja, a cabeça sempre paga o pato, né, pelos erros do quadrúpede. E aí eu trago o conceito de disciplina como o poder de agir conforme o discernimento, que é conforme o entendimento da razão. Então, já que a cabeça vai ter que pagar pelos erros, né, é bom que ela esteja sempre no comando, e esse desenvolvimento, né, que a gente procura trazer para si, né, o pai, no caso aqui, ele também tem esse dever de proporcionar esse desenvolvimento para a criança. Então, eu queria destacar que esse poder de agir conforme o discernimento, em primeiro lugar, ele é um poder, ele não é simplesmente o entendimento, porque o entendimento é o discernimento. Mas não adianta só você saber, né, o que é o bom, o que é o mal, se você não age conforme aquilo, né? Senão acontece até como aquela história, que é uma piada, que dizem que uma pessoa tinha um mau hábito de ir no bar tomar uma cerveja e cuspir na cara do garçom depois.
E aí, depois de 10 anos de análise, porque ninguém mais suportava aquele comportamento, ele foi sair com os amigos para comemorar a alta, né, daquela terapia, da análise, e aí tomou uma cerveja e cuspiu na cara do garçom. E ninguém entendeu nada, os amigos disseram, mas puxa, você fez essa 10 anos de análise e tal. Não, mas agora eu sei por que eu faço isso, entendi. É claro que é uma piada, mas assim, ilustra que não adianta só a gente saber que o que é certo e o que é errado. A gente tem que ter esse poder, a firmeza interior de agir conforme o discernimento. E aí vem, a gente compreende, né, perfeitamente bem a importância da autoridade, que na infância vem do pai, porque a criança ainda não tem discernimento, né, e na idade adulta vem de si mesmo, da própria razão. E aí eu queria deixar claro que essa disciplina, esse poder de agir conforme o discernimento, não é uma mera reprodução de padrões, porque mera reprodução de padrões mecânicos não importa em uma razão, em um conhecimento do porquê. E exatamente essa forma mecânica de reprodução de padrões que criou na sociedade e nas pessoas, principalmente nas sociedades que atravessaram um período de ditadura, criou uma certa alergia à palavra disciplina, porque isso vem como um fenômeno de repressão e de cumprimento de normas completamente arbitrárias que não têm sentido nenhum. E aí eu queria deixar claro também, para quem gosta de Krishnamurti, os Krishnamurtianos, né, podem ver nos textos que o Krishnamurti critica um pouco essa palavra disciplina, mas não nesse sentido da ação conforme ao discernimento. Ele critica a palavra a disciplina como uma mera reprodução de padrões mecânicos. Né, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não, isso sim, não pode usar uma roupa de tal cor combinada com essa, não pode usar saia curta, saia longa, cabelo comprido, coisas meramente mecânicas, impositivas, que só servem para tolher a pessoa, mas não tem uma razão de ser. E é natural que esse tipo de disciplina, entre aspas, crie uma aversão nas pessoas. Mas o Krishnamurti fala em libertar-se dos condicionamentos, né, e despertar a consciência, que é exatamente essa ideia de disciplina que eu trago aqui. E também queria acrescentar que essa ideia não é nova. Agora eu não sei dizer de que data é Bhagavad Gita, Mahabharata, de séculos antes de Cristo, né? Provavelmente ninguém sabe exatamente, mas é muito antigo. Daí o Mahabharata traz então a Bhagavad Gita, que todos conhecem essa obra, e que já trata dessa mesma ideia de disciplina, quando Krishna fala a Arjuna que ele deve lutar contra o exército inimigo. E aqui eu trouxe uns trechos de um livro que traz essa ilustração para explicar isso, a essência da Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda. E eu vou ler uns pequenos trechos para vocês. Enquanto Arjuna e Krishna transitam entre esses dois exércitos, o primeiro fala das suas dúvidas quanto à justiça da guerra prestes a eclodir. Seria trucidar meus próprios parentes, exclama ele. Como posso cometer semelhante pecado? Obviamente, esse relato é alegórico. Os exércitos representam a oposição no íntimo de todo ser humano, iluminado entre suas tendências superiores e inferiores. Então, eu queria fazer um comentário associando isso com aquela figura dos 7 princípios, o triângulo e o quadrado, quando eu falei que Manas, que é de origem divina, a mente divina, emite o seu raio para a matéria e se associa aos desejos. Então, ela aqui é representada por esse exército, né, de inimigos, e é por isso que Arjuna diz são os meus parentes, e na verdade são parentes sim, porque se trata da mesma mente, só que ela está numa condição diferente. E é muito interessante essa alegoria, porque ele diz aqui que os Pandavas, que é esse exército ao qual pertence Arjuna,
O Pandu significa discernimento ou Budi, né? E o exército inimigo, então, diz aqui, Dhritarashtra, o pai dos Kauravas ou Kurus, teve por mãe Ambika, dúvida negativa, nasceu cego. Então, é uma luta do exército do discernimento contra o exército das forças cegas, dessa mente mecânica condicionada associada ao corpo dos desejos. E mais abaixo ele diz novamente, Pandu, pai dos 5 Pandavas, nasceu de Ambalika como esposa de Ambika, que representa a faculdade positiva do discernimento. Os Kauravas ou Kurus, filhos de Dhritarashtra, a mente cega, são primos irmãos dos Pandavas, os filhos de Pandu. Este parentesco se deve ao fato de descenderem todos da mesma consciência humana, ou seja, da mesma mente. Mas são também inimigos, pois seus interesses se contradizem diametralmente, ou seja, são inimigos quando a mente se associa ao corpo dos desejos, aquele animal, ela quer seguir os desejos, fazer o que quer, né? E o triângulo fica lá em cima, depois tendo que arcar com as consequências. Então Krishna diz assim, vença o seu inimigo. Então aqui eu trago a figura de um yogi realizado, não por acaso sentado em cima de uma pele de tigre, né, simboliza que esse já dominou o animal. Então a tríade superior reina sobre o quaternário e essa é a missão do homem na Terra, é fazer esse trabalho e tornar-se assim. E aí eu trouxe uma frase da Blavatsky, do texto do livro A Chave para a Teosofia, onde ela fala em exército mesmo, exército de escândalos ou tendências. Aí você pensa assim, você tem aqui como um jardineiro de uma criança. A criança, ela, em primeiro lugar, ela não nasceu na sua família por acaso, né? Sempre tem um vínculo kármico. E ela não vem do nada como uma tábula rasa na visão teosófica. Ela traz consigo todas as tendências das vidas anteriores. E aqui a Blavatsky diz, após conceder à alma libertada das angústias da vida pessoal uma compensação suficiente, ou seja, um descanso após a morte, até mesmo centuplicada, o karma, com o seu exército de skandhas, ou seja, essas tendências acumuladas, né, os atributos daquela personalidade, aguarda no patamar do Devachan, que é esse céu temporário, esse descanso, de onde o ego reemerge para assumir uma nova encarnação. Então, pensando sobre isso, se você tem 2 filhos e você diz assim, puxa, eu apliquei uma educação, né, ao primeiro que funcionou, agora ao segundo não funciona, por quê? Óbvio que não funciona, porque se você educa 2 pessoas de uma mesma maneira, vai dar errado, porque cada pessoa é diferente, vem com seu exército de skandhas. Então, o pai, o jardineiro, vai ter que conhecer bem esse exército de skandhas, né, e para dar um tratamento individualizado a ele, desde a mais tenra idade, né, porque vocês pensam, aquela estaca, ela, depois que a árvore está grande, não adianta mais colocar, né? Fica mais difícil. Então, aqui vamos ver o que a Blavatsky diz na doutrina secreta sobre a idade em que a criança começa a despertar esse discernimento, que é a idade onde ela vai ter capacidade de, aos poucos, desenvolver o senso de responsabilidade. Aqui eu vou ler, ela diz novamente, as 2 mentes, a espiritual e a física, o animal, ou seja, a mente na tríade superior e a mente, aquela que já está associada ao quaternário inferior, ao corpo dos desejos, são a rigor uma coisa só, que se biparte durante a reencarnação. Porque enquanto aquela parcela do divino que vai animar a personalidade
separando-se conscientemente do ego divino, como uma sombra densa, mas pura, e se infiltra no cérebro e nos sentidos do feto. Quando este completa seu 7º mês, o mana superior, ou seja, aquele discernimento do triângulo superior, ele não se une à criatura, senão ao fim dos 7 primeiros anos de vida. E essa essência, ou melhor, esse reflexo ou sombra do mana superior virá a ser, à medida que se desenvolve a criança, um princípio pensante distinto no homem e cujo instrumento primordial é o cérebro físico. Ou seja, com 7 anos de idade que completa essa associação do mana superior, mente superior, né, àquele cérebro físico. E é justamente nessa idade que a criança tem aquela mania tão saudável dos porquês. Mãe, por que isso? Mãe, por que chove? Mãe, por que não sei o quê? E é exatamente esse momento que deve ser incentivado para que a criança desperte esse senso de responsabilidade, né, e de esse raciocínio abstrato que une as causas e as consequências. Por isso que esse porquê é fundamental e deve ser incentivado. Às vezes os pais não têm paciência. Meu filho, para com isso, vai assistir televisão. Ou seja, reprime uma parte fundamental do desenvolvimento do ser humano que leva ao discernimento e à responsabilidade. Esse é um momento espiritual, né, onde o ego, o espírito, né, vai ter condições de operar, né, de passar a operar naquela criança. Em hipótese alguma, deve ser entendido como uma coisa desagradável. Então, a criança aí, ela, claro que ela já, antes disso, ela já tem que começar a obedecer, porque aquele corpo dos desejos que já está em atividade, ele precisa aprender a se conformar com uma vontade superior, que não é daquele animal. Aquele animalzinho, a parte do baixo do cavalo, tem que começar a se acostumar desde pequena que tem uma cabeça em cima daquilo que vai comandar. E aí, com 7 anos, ela começa já a entender o porquê que o pai está dizendo que não pode, o que deve fazer isso. Então, aí eu trouxe aqui a questão da posição dessa estrutura setenária como uma pergunta a respeito da condição das pessoas e dos jovens na sociedade de hoje, até que ponto não se incentiva colocar esse corpo dos desejos acima, sempre acima dessa razão, né? Porque nós saímos de uma sociedade repressiva, onde nada podia, então hoje se libera geral, e aí você pode fazer tudo que você quer, e esse animal pode fazer tudo que ele quiser, e aí depois as consequências ninguém pensa, só quando chegarem. E isso é fundamental, ter essa clareza na educação, e eu trago um exemplo aqui de um caso verídico de uma pessoa, uma professora, que dava aula numa escola privada, aqui em Brasília, e um certo dia, ela dava aula para crianças de aproximadamente 6 anos, e uma vez a criança foi morder o coleguinha, e ela foi chamar atenção e dizer que não pode morder o coleguinha, porque isso, porque aquilo. E o menino então falou que eu posso sim, porque o meu pai deixa. E aí, depois a criança levou aquele assunto para casa, e aí o resultado foi que o pai chegou à direção da escola e a professora levou uma repreensão, né, para evitar esse tipo de constrangimento. Então, assim, se nós temos uma sociedade que as pessoas fazem o que querem, e até a escola, né, entende que isso é possível, né, morder o coleguinha, onde nós vamos parar? Se a criança, né, de 6 anos não é ensinado que não se deve morder o coleguinha, né, onde nós vamos parar? Né? Vamos parar numa involução progressiva, que é o que se vê hoje em dia, da falta de limites, da falta de respeito, que é tão destrutiva, né? Destrutiva para os outros, para a sociedade, para as famílias e para a própria pessoa. E aí então eu trago esse exemplo aqui, né, dizendo que esse é um problema, essa visão de disciplina e de educação é um problema que afeta a todos nós, mesmo
aqueles que não têm filhos, porque você pode dizer, não, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho filho, ou eu tenho filho, não é meu filho, cada um que se responsabilize pelos seus. Mas essas pessoas, elas transitam na sociedade, ao nosso lado, inclusive o trânsito é o lugar onde a gente mais vê esses problemas, né, onde um jovem que de repente passou a infância inteira fazendo o que queria, mordia o colega e o pai deixava tudo, né, porque provavelmente esse pai não tinha tempo, ou não queria ter tempo para educar o filho e para compensar, entre aspas, ele queria ser bonzinho e deixar o menino fazer tudo o que queria, de repente comprar tudo aquilo que ele queria, né, e se transformar num escravo desse quadrúpede, dessa parte de baixo do homem. Né? E é um problema social por quê? Porque, imagina, um garoto desse pega o carro, bebe, pega o carro, faz o que ele quer, ele pode, lógico, né, pegar o carro depois de ter bebido, e aí bate o carro, e aí a outra família que não tinha nada a ver com ele, não conhecia, acaba conhecendo no cemitério. Né, duas famílias se conhecem no cemitério porque um morreu e matou os outros num acidente de trânsito. Né, e eu trouxe aqui até a foto de um cemitério bonito, mas a realidade é bem mais triste e acontece muito. Né, então, esse problema da educação dos jovens, mesmo que não seja meu filho, é um problema nosso, é um problema da sociedade. Né? E esse assunto, esse raciocínio que eu estou trazendo aqui é muito simples, mas nem por isso deixa de ser muito importante, porque é a realidade do nosso dia a dia. Então, já que a gente tem que disciplinar a criança desde cedo, ensinar que ela não deve ser escrava daquele animalzinho, agora como eu vou fazer isso? Qual é a atitude do pai? Como fazer? Né? É óbvio, todo mundo diz falar é fácil, claro, qualquer coisa é fácil falar. Agora, como fazer? Aí eu trago a questão da própria atitude do educador, né, do pai, porque se o pai não tiver uma postura onde esse triângulo está em cima do quadrado dele, seja na vida dele ou no momento em que ele vai educar a criança, não funciona. Porque, veja bem, se você vai tá cansado, né, ou está com preguiça, tá tenso, e a criança começa a chamar atenção, e você tem que dar um limite. Se você não sacrifica o seu conforto, de repente o seu cansaço, para dar esse limite com atenção, com consciência, antes de você ficar irritado, você simplesmente vai ficar esperando, vai chegar uma hora que você vai ficar irritado, vai perder a paciência, e aí você vai despejar toda aquela irritação em cima da criança. A raiva, o medo, a frustração, qualquer emoção negativa. E todo mundo sabe que a criança absorve todos os modelos, ela reproduz tudo. Então, se você vai chamar a criança no momento que você está com raiva, você simplesmente vai estar ensinando a criança a expressar a sua raiva. Ou ser descontrolado, né, ou estar, perder o autocontrole, estar sendo governado por uma emoção negativa que é a sua parte inferior, a parte animal. Então, essa ideia da disciplina, ela tem que ser claramente entendida não como uma licença para um autoritarismo, uma repressão, onde você vai indignado se revoltar contra aquele mau comportamento. Não, é sempre um gesto de autossacrifício, de disciplina de si, onde você vai num momento consciente, sabendo o que você está fazendo, qual o limite que você está dando, né, o porquê que você está ensinando aquela coisa, por que ela não pode fazer isso, por que ela deve fazer. Porque aí você já está sendo o exemplo vivo desse triângulo que reina sobre o quadrado. E isso é uma ideia muito simples, mas é fundamental na prática do dia a dia, porque o que se vê, que é muito comum, inclusive eu assisto e recomendo um programa muito interessante, que é Super Nani, uma educadora, uma psicóloga que trata de educação infantil e relações familiares.
E aí exatamente é o ponto que ela chama a atenção, porque os pais normalmente vão chamar a atenção dos filhos no momento que estão irritados. E aí os filhos só ficam mais revoltados e ficam mais desobedientes. E então essa postura de sacrificar a si em primeiro lugar, ela é fundamental e até para evitar essas duas situações que são extremas, que é ou então agir em relação à criança de uma forma agressiva ou descontrolada, ou então se omitir, que também é tão ruim quanto deixa a criança fazer o que ela quiser, faz de conta que não vê, ou empurra para a mãe, ou empurra para a escola, acredita que um dia alguém vai fazer esse trabalho que é seu, principalmente do pai. Eu trago aqui essa figura sobre a postura correta de se dar limites. Então, aqueles exercícios de colocar a criança no cantinho do pensamento, no cantinho da disciplina, que a criança está lá desesperada, não quer obedecer, não quer atender. E às vezes aquilo demora mais de meia hora, a criança tem que ficar 3 minutos. Se ela não fica 3 minutos sentada, depois ela volta para o lugar e tem que começar de novo 3 minutos. E aqueles 3 de 3 em 3, às vezes vai 30 minutos, 35 minutos e a criança lá gritando. E você não pode ficar nervoso. Você quer um gesto maior de autossacrifício e autodisciplina, que esse não tem. Então, isso é amor, esse limite, porque isso vai tornar a criança, né, capaz de obedecer alguma coisa que não seja esse animal, o quadrúpede. E quando ela tiver adulta e tiver o próprio discernimento, ela vai ser aquela pessoa que é capaz de se autogovernar, que é capaz de enfrentar as dificuldades da vida sem esmorecer, que é capaz de ter disciplina e vontade para conseguir as coisas e não vai ser aquela pessoa fraca que cai com qualquer dificuldade, né? Ou pior ainda, ser uma pessoa que transgride a lei, que aí ela vai ter um limite dentro do sistema penal. Então, essa atitude dessa firmeza com relaxamento, a gente já vê até nos próprios Yoga Sutras de Patanjali, quando ele fala que o estado, a postura do yoga é o estado de passividade alerta, firmeza relaxada. Aqui eu não trouxe então o sutra, mas eu trouxe um comentário ilustrativo do Ruita Mehta, que é um comentador dos Sutras de Patanjali, que compara essa postura então com a serpente mitológica, que suporta o peso da terra sobre a cabeça e a terra não cai. Vou ler então. Na mitologia hindu, há a ideia de que a terra é sustentada no espaço por Ananta. Supõe-se que a terra repouse em sua cabeça. Mesmo que esteja tão delicadamente equilibrada na cabeça da serpente, a terra não cai, mas continua seu movimento no espaço sem qualquer acidente. Fica evidente que a serpente deve estar muito firme todo o tempo, mesmo que carregue um fardo pesado em sua cabeça, mas sua firmeza não tem tensão. Então essa é a postura do yoga, essa é a verdadeira postura da disciplina, porque nesse relaxamento, a princípio, o que relaxa? Relaxa o animal, o cavalo, a parte de baixo, relaxa. Depois que ele está calmo, a parte racional de cima comanda com mais facilidade. E é por isso que a disciplina ela nunca pode ser uma coisa rígida ou tensa. Não se deve associar nunca a disciplina com rigidez. A disciplina ela é sempre uma energia de relaxamento com um comando da razão. E também não é sinônimo de privação. Disciplina não é privação. Esse cuidado, essa obediência que o animal tem
em relação ao homem é uma obediência que vem por um cuidado. Né? O cachorro obedece o homem porque ele ganha banho, ganha comida. Né? Então não se trata de maltratar ou de tirar a vida da criança, tirar a criatividade da criança, querer impedir que a criança brinque, né? Porque tem pais que querem transformar o filho num autômato, num robô, uma pessoa que só obedece, diz não, isso, não aquilo, acaba matando aquela plantinha. Não é uma direção. Sufoca. Né? Então, essa disciplina tem que ser entendida como esse cuidado, mas não uma repressão. Né? E até em relação a si próprio. É fácil entender isso? Você pode comer, você deve comer para se alimentar, você não pode negligenciar a sua alimentação. E você pode também comer um pedaço de bolo de chocolate, por que não? Ou 2. Agora você pode comer um bolo inteiro? Aí não. Aí faz mal para a sua saúde. Então, existe uma flexibilidade nisso, uma questão de medida e proporção. Até onde você pode cobrar da criança. Isso tudo tem que ser feito de modo inteligente. Nunca cobrar demais, reprimir, pedir coisas que a criança não tem idade ainda para fazer, né? Assim como de si mesmo. Se você não faz exercício físico, é sedentário, você vai para a academia de ginástica, você não vai começar logo carregando 50 quilos, 100 quilos. Você começa com menos. Então, essa sabedoria, ela da proporção, tem que estar presente na disciplina. E aí, essa questão da disciplina, da justificativa e da culpa que eu trouxe aqui, porque vocês veem só como essas ideias são simples, essas coisas que eu estou falando aqui, mas por que é tão difícil fazer? Né? Eu tinha uma amiga minha tinha um cachorro e ele gostava de cavocar o jardim da casa deles, tinha muitas flores e folhagens e ele gostava de cavocar mais nas flores. E aí, toda vez que ele fazia isso, ele era colocado de castigo no canil. E depois de um tempo, ele fazia assim, ele cavava os buracos e ele ia direto para o canil e se colocava de castigo. Era uma maravilha, pensa bem, que no dia seguinte ele podia fazer exatamente a mesma coisa, sem ninguém fazer nada com ele. Então, você vê isso no animal, agora nas pessoas, na gente, a gente vê isso. A gente se propõe a fazer as coisas, sabe que deve, né? E depois a gente não faz, né? E aí a gente se sente culpado, veja bem. E ainda a gente que fala, né? O cachorro não fala. A gente ainda dá uma desculpa, uma justificativa, né? O cachorro, ele não fala, ele não pode dizer, eu cavei o buraco que era aniversário da minha sogra, né? Aniversário da minha tia, né? Mas isso nas pessoas você vê todo dia, eu não fui, que era aniversário da minha sogra. Não deu porque era aniversário da minha tia. Porque o cachorro da minha mãe torceu a pata, eu tive que levar no veterinário. Então, é interessante ver, até com uma curiosidade científica, sem culpa, porque a gente a culpa já está dentro desse mecanismo, mas sem culpa vocês observem durante uma semana as desculpas que as pessoas dão para tudo, inclusive você mesmo, eu mesma. A gente sempre tem uma proposta, um pouco de culpa e uma justificativa, e isso vai, assim, de certa forma, dando um movimento, né, para aquela questão. E aí parece que alguma coisa está acontecendo, porque um dia eu quero ir, outro dia eu não faço, outro dia eu fico culpado, depois eu me justifico, e assim os anos vão passando, e eu conheço pessoas que há 10 anos estão falando que vão entrar na academia de ginástica e não entram. Há 10 anos, e eu vejo esse ciclo claramente, é sempre uma justificativa, depois a pessoa se sente culpada, porque se ela se sente culpada, ela já se puniu de alguma maneira, e vai empurrando. Então, o Krishnamurti deixa isso bem claro, quando você olha para o problema de frente, e você não entra na história do pensamento, e você não julga,
O que é não julgar? É não ter nenhum tipo de consideração, seja de culpa, seja de absolvição. Que a gente entende normalmente que não se julgue é não se condene. Então, ai, coitadinho de mim. Aí é uma absolvição, não julgar não é isso. Não julgar é se abster de pensar. Então, esse ato de não julgar, Krishnamurti diz, ele por si só já é uma disciplina. É um ato que exige uma firmeza, uma força de vontade de se ver. Então, se você tem preguiça, você vê a sua preguiça, enxerga o problema, você vê o problema de frente, você sabe que você precisa fazer o exercício físico, porque o médico já mandou, você sabe que é para a sua saúde. Então, se você enfrenta o problema e sai dessa conversinha paralela de acusação e defesa, você acaba executando aquilo. Porque aí aquela energia que você usou para você ver aquilo e que você não deixou escorregar para esse advogado de defesa e acusação, você usa essa energia para executar aquela tarefa que você tem que fazer. Porque a gente realmente consegue ficar 10 anos enrolando para fazer a tal do exercício físico, porque a gente gasta toda aquela energia pensando, hoje não ir por causa disso, amanhã aconteceu, né, ontem aconteceu por tal coisa, antes de ontem tal coisa. E aquela conversa ocupa todo aquele espaço, que seria o espaço da ação propriamente dita. E isso é o que se deve ensinar para a criança como fazer e tanto fazer na hora de ensinar, porque se você protela aquela conversa que você já deveria ter tido com o seu filho há um tempão, você protela nesse sistema aqui, porque cada dia você tem um motivo para não ter tomado uma atitude. Então, a disciplina do filho começa com essa firmeza interior em relação a si mesmo, e é sempre para o bem, porque você tem que ter uma clareza que é aquilo para o seu bem. Aqui o cachorro roubando a roupa no varal. Então aqui eu trouxe mais um comentário dos Yoga Sutras de Patanjali. O comentário mesmo não é o sutra, do Rohita Mehta, eu vou ler para vocês. A disciplina do yoga, de acordo com Patanjali, é um grande voto. Ele nos afirma que não devemos cogitar de qualquer escusa para não observá-la. É experiência comum entre a maioria de nós acharmos a disciplina cansativa e estarmos prontos para suspendê-la ao menor pretexto. Assim ocorre porque tais disciplinas são provenientes da autoridade externa ou interna, ou seja, aquilo que eu falei. Essas disciplinas, você tem que fazer isso, porque porque sim, não pode, porque não, ou seja, a gente já está tão cansado desse tipo de coisa, né, que a gente já acha aquilo cansativo, mas no momento que você sabe que você precisa daquilo, sai daquela questão da autoridade externa ou do uma mera reprodução de padrões. Voltando ao texto. Em outras palavras, não se origina de um senso de autorresponsabilidade, ao perceber que nenhuma autoridade externa ou interna pode resolver nossos problemas da vida. Quando este sentido de total responsabilidade é despertado, a disciplina torna-se um grande voto, para cuja não observância não apresentamos desculpas. A mente que inventa desculpas é imatura, no sentido de que não despertou um senso de plena responsabilidade. As desculpas são tanto biológicas quanto físicas ou sociais. A maioria das pessoas, quando não quer observar as exigências de uma disciplina, reclama de fatores biológicos da natureza, como é indicado pela fraqueza inerente do ambiente físico, que não é apropriado, ou reclamam da falta de oportunidades proporcionadas pela sociedade, família ou grupo ideológico ao qual pertencem. Patanjali diz que nem os fatores biológicos, nem físicos, nem sociais devem interpor-se no caminho das exigências do grande voto. É claro que, nascendo a disciplina de um senso de total responsabilidade, não surgirão pretextos. Então, a questão é de saber realmente o que se quer. Vocês já viram alguém dizer assim, hoje eu não posso ir apanhar aquele prêmio da Mega Sena porque é o aniversário da minha sogra. Ninguém faz isso nunca. A pessoa pode estar com o pé quebrado, qualquer coisa, ela contrata uma ambulância
e ou vai de muleta, cadeira de roda, qualquer coisa, porque ela quer. Né? Então, Patanjali diz que, em relação à disciplina do yoga, o caminho da autotransformação, você tem que ter a mesma vontade. Então, eu ainda trago mais uma observação do Advaita Metta, dos comentários dos Sutras de Patanjali, em relação à questão da moralidade, né? Como eu estava falando que o Krishnamurti critica essa cópia de padrões externos. Não pode porque ninguém faz, porque não está na moda. Então, mas por outro lado, eu digo assim, você tem que obedecer regras, você não pode morder o coleguinha, você não pode desrespeitar a lei de trânsito, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode mentir, essas coisas. Aí você vai chegar a dizer para mim, isso é um padrão externo? Como é que você está criticando o padrão externo? De certa forma, é um padrão externo. Agora ele tem todo um fundamento, né, racional, né, na necessidade de convivência social, que é o que todo mundo sabe, não faça os outros que não querem que te façam. Nós dependemos da ética para sobrevivermos como sociedade. Né? E agora isso não é suficiente dentro da proposta espiritual do yoga, porque conforme os ensinamentos de quem teve a experiência da relação espiritual, todos somos um. Então, a ética autêntica, ela vem dessa vivência da unidade. Você não faz mal ao outro porque ele é um com você. São todos filhos de uma mesma fonte. São todas emanações do mesmo espírito. Então, enquanto nós não temos essa realização de quem teve essa experiência da iluminação, nós vivemos com uma moral de certa forma externa. Ela é necessária, né, de certa forma provisória. Por quê? Porque nós todos queremos ter essa experiência de integração com a vida una. Então, eu vou trazer aqui os comentários sobre isso, né, do Advaita Metta, comentando o yoga. Ele diz assim, para compreendermos todas as implicações da disciplina do yoga, é necessário que se faça uma clara distinção entre moralidade e espiritualidade. Não é preciso dizer que a moral e o espiritual não são idênticos, o que não significa que sejam contraditórios. O espiritual não é uma extensão da moral. Assim como uma extensão do conhecimento não resulta em sabedoria, analogamente, uma extensão da moral não nos leva para mais perto do espiritual. Há uma diferença qualitativa entre os dois. Entre a moralidade, enquanto a moralidade preocupa-se com os modos de comportamento, a espiritualidade ocupa-se com os motivos subjacentes aos padrões de conduta. Mas o viver espiritual é sem esforço. Nele não há um intervalo entre o ideal e o real, à medida que a ação surge sem a intervenção do pensamento. O homem espiritual possui uma moralidade de natureza elevada e profunda. É natural e espontânea. Não é uma moralidade onde o pensamento busca ser traduzido em ação. Ao invés disso, é uma moralidade que se encontra na natureza de uma expressão de experiência profundamente sentida. Ou seja, o yogi, ele já vivenciou a sua unidade com todos os seres. Então, ele não precisa mais de uma ética externa. Ele não quer ferir ninguém porque esse outro é ele mesmo. Então, só para encerrar, eu queria destacar aqui que essa disciplina do yoga é uma disciplina que leva não à opressão, a tornar pessoas obedientes, mansas, como rebanhos, mas sim a se libertar da sua própria escravidão, da sua própria limitação, dos seus condicionamentos. E aqui eu trouxe um comentário dos Pensky, dos fragmentos do ensinamento desconhecido. Ele diz como o homem é mecânico, quase como uma marionete, que está o tempo inteiro reagindo e sofrendo com os acontecimentos externos. Ele diz assim, se você observa a si mesmo, você vai constatar que as suas ações, pensamentos, sentimentos e palavras resultam de influências exteriores. E de fato é um autômato, agindo o tempo inteiro
sob a influência de estímulos externos, sentirá sua completa mecanicidade. A cada novo choque, a cada novo acontecimento, nós temos uma reação nova. Nós somos escravos. Se alguém nos fecha no trânsito, nós nos irritamos. Se alguém nos diz alguma coisa, nós não gostamos. Se o pneu fura, estamos irritados. Então, passamos a vida inteira reagindo e somos escravos como marionetes desses acontecimentos externos. E a senda do yoga, da dissolução, é a senda da dissolução dos centros de reação. Como diz Patanjali no segundo sutra dos seus Yoga Sutras, yoga é a dissolução dos centros de reação da mente. Nesse estado, o vidente está estabelecido em sua própria natureza original. Portanto, a disciplina é liberdade. Essa disciplina espiritual é uma senda de libertação dos nossos sofrimentos, dos nossos condicionamentos que vêm do nosso estado de inconsciência e de reatividade. E nós temos que nos preparar para isso, né, nos transformar nesse sentido e preparar os nossos filhos, né, para que se tornem também libertos através da disciplina. Muito obrigada.